Fala, gente, eu sou o Jean Corrêa, estou hoje aqui no Lab 7 Cordas, essa nova página que a gente criou para falar sobre o 7 cordas, sobre todo esse universo dessa linguagem tão maravilhosa, tão brasileira. E esse é o nosso programa Entendendo 7 Cordas. Então, a cada episódio desse programa eu vou abordar um assunto específico, um tópico específico, um recurso específico, uma ferramenta específica da linguagem desse instrumento e vou explanar aqui para vocês, falar um pouco sobre o que eu penso, sobre a importância de cada uma delas. Tá legal? Então é isso. Vamos ao nosso primeiro Entendendo 7 Cordas. E hoje eu vou falar sobre um assunto super importante, que é a condução de baixos. Antes de dar início a todo esse processo, eu quero falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira, sobre a minha história. Muita gente que está aqui deve estar me conhecendo agora pela primeira vez. Meu nome é Jean Corrêa, como eu já falei antes. Eu sou violonista de 7 cordas. Comecei tocando cavaquinho lá atrás, com uns 6, 7 anos mais ou menos. O meu pai me ajudava. Ele tirava os choros de ouvido para mim nos discos de vinil. Mesmo sem saber tocar, ele tinha um bom ouvido. Ele ia lá, botava o disco e ficava procurando as notas no cavaquinho, me ensinava. E nos finais de semana ele me levava para as rodas de choro para praticar. Então, eu já fui em várias rodas aqui de São Paulo, desde muito cedo, lá para uns 10 anos. Com uns 10 anos, mais ou menos, eu já tinha começado a frequentar esse circuito de rodas de choro. E, bom, o tempo foi passando, eu comecei a ver aqueles mestres tocando violão de 7 cordas e me encantava muito a liberdade com que eles tocavam, cada hora de um jeito diferente. Eu não entendia muito bem aquilo, mas me encantava muito. E aí, com uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a rabiscar as minhas primeiras notas no violão de 7 cordas. Na verdade, era um violão de 6. Só que eu tirei, não aconselho que vocês façam isso, mas na época era o recurso que eu tinha um violão de 6 antigo do meu pai em casa. Eu tirei a primeira corda, o mizinho, passei todas uma para baixo, né? E aí ficou sobrando um espaço no grave, eu coloquei a 7ª corda, para poder tirar aquelas baixarias do disco, enfim, tentar imitar um pouco do que os mestres tocavam. Então, aí começou a história. Depois disso, comprei um violãozinho de 7 cordas e fui começando a entrar na roda também. Depois, enfim, estudei, fiz faculdade de violão, estudei outras coisas, arranjo, enfim, composição. Tenho meus álbuns lançados, para quem quiser, tiver curiosidade. Tem um pouco de choro, um pouco de samba, um pouco de música instrumental, flerta um pouco com o universo do jazz. Tem muita coisa escrita para como se fosse um conjunto de câmara, então tem grupos com quarteto de saxofones, é só tem big band, é só entrar no Spotify para você poder acompanhar um pouco mais do meu som. E além disso, eu acompanhei vários artistas também, já gravei, fiz shows com artistas como Criolo. Para quem quiser acompanhar, tem um álbum Espiral de Ilusão, eu fiz alguns arranjos e toquei o violão de 7 cordas. Emicida, Fabiana Cosa, Zeca Pagodinho, tem um programa bonito que a gente fez com eles, os Batuqueiros e Sua Gente, que é um grupo do qual eu faço parte, junto com o Zeca, gravado pela GNT, acho que é isso. Bom, tá no YouTube, só digitar Batuqueiros e Sua Gente, Zeca Pagodinho, dá para acompanhar por lá também. Enfim, e também tem todos os projetos meus, eu já toquei aqui no Brasil inteiro, em palcos importantes, como o Auditório Ibirapuera, os Sescs daqui da cidade, e em festivais também, do Brasil todo. Nesses festivais também ministrei muitas aulas, e agora já falando desse universo mais de educação, já tive dando aulas e oficinas e cursos em quase todos os festivais de música aqui do Brasil, em algumas escolas de música, fora do país também, como o Clube do Choro de Paris. E também já tive a oportunidade de estar por muito tempo na escola do Auditório Ibirapuera, que é uma grande escola aqui de música aqui de São Paulo, coordenada pelo Nailor Proveta. Também, além desses 7 anos lá,
Eu estou agora indo para o 4º ano na Escola de Choro de São Paulo. Que mais? Bom, acho que a primeira profissão do músico é dar aula, né? Ensinar, pegar tudo aquilo que você aprendeu, que às vezes é pouco, mas é alguma coisa, e ensinar para alguém que sabe menos. Então, essa foi minha trajetória desde sempre, ensinando as pessoas, ensinando os alunos que queriam aprender um pouquinho, que sabiam menos do que eu, e assim eu comecei a observar, prestar atenção em como essas pessoas lidavam com o instrumento, as dificuldades que cada uma delas tinha, enfim, tem vários perfis, né, de alunos, de jeito de pensar, então cada um com a sua dificuldade, e desde cedo eu comecei a prestar atenção nisso. Então, com essa experiência em aulas, eu fui cada vez mais rebuscando o meu repertório, meu vocabulário para poder ensinar e falar para as pessoas as coisas importantes e às vezes poder ver o aluno tocando e direcionar ele para um lado ou para outro. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e por isso criei esse canal aqui. O Lab 7 Cordas é um canal para falar sobre 7 cordas, para poder ensinar um pouquinho mais para vocês. Bom, acho que é isso. Vamos começar então. Vamos com a condução de baixo. Bom, acho que a primeira coisa que é importante falar para vocês é que esse é um dos recursos mais importantes que a gente tem na linguagem do violão de 7 cordas. E eu comecei a reparar isso uma vez que eu fui num bar aqui na Vila Madalena. Fui comer uma feijoada com os amigos. A gente sentou e tal, tinha um grupo tocando, um grupo de samba. E eu comecei a reparar, olhar para aquele violonista que estava tocando ali. E eu vi ele fazendo algumas baixarias, de vez em quando ele estava com um violão de 7 cordas, um violão de 7 cordas de nylon, e ele começou a tocar, e eu fiquei prestando atenção naquilo, né? Eu olhava aquele violão e tal, e eu não conhecia o pessoal e tal, e fiquei querendo entender como é que aquele cara tocava. E para mim, chegou uma hora que eu falei, é estranho, porque tava muito claro de que aquele violonista estava vindo dos 6 cordas para os 7 cordas. Então ele tocava um negócio mais ou menos assim. E de vez em quando eu encaixava uma baixaria. Uma coisa mais ou menos assim. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo. E eu falei, por que esse violão tem 7 cordas? O cara de vez em quando coloca uma frase ou outra, mas ele não tem som de violão de 7 cordas, não tem o som da linguagem. E aí eu reparei que uma das grandes deficiências e defeitos daquele violonista era justamente a falta do conhecimento e do estudo da condução de baixo. Porque isso é parte fundamental da linguagem. E aí foi dessa vez que eu percebi que isso era realmente tão importante. Um violão de 7 cordas sem baixaria, com uma condução de baixo bem feita, ele fica com a sonoridade de violão de 7 cordas. Ele fica com a sonoridade da linguagem do violão de 7 cordas. Um violão de 7 cordas, tocando uma baixaria aqui e outra ali de vez em quando, sem a condução de baixos, fica com cara de violão de 6 esquisito. É isso que eu quero dizer para vocês. Não parece a linguagem, não parece a sonoridade que a gente espera ouvir quando a gente pensa num violão de 7 cordas tocando num grupo de choro, tocando num grupo de samba. A linguagem do Dino, né? Do Dino 7 cordas, do Rafael Rabelo na fase do violão de 7 cordas acompanhador de aço, né? É esse violão que a gente está tratando aqui, né? O violão de 7 cordas de aço. Enfim, e aí fica faltando isso tudo. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é essa tal dessa condução de baixos. Muita gente já ouviu falar, muita gente sabe mais ou menos o que é. Eu uso esse termo como condução de baixo. Tem gente que fala sobre baixo cantado. Já vi pessoas falando sobre essa mesma coisa com nomes diferentes. Eu acho condução de baixo ou condução do baixo mais fácil, mais simples e mais direto ao assunto. Então por isso eu uso esse termo. Eu vou explicar para vocês. A condução do baixo é mais ou menos assim. A gente imagina que a gente tem uma sequência de acordes, certo? Pelo qual a gente vai passar. Imagina aí 4 acordes, por exemplo, uma sequência simples. E aí, o que o violonista de 6 cordas geralmente faz? O pessoal que aprendeu, que gosta de tocar e tal,
toca o baixo geralmente na tônica, né? Geralmente acontece isso aqui, ó, que eu acabei de tocar. Um exemplo rápido, né? Sempre com baixo na tônica. Dó maior, baixo no Dó, Lá7, baixo no Lá, Ré menor, baixo no Ré, Sol7, baixo no Sol. E o que o violão de 7 cordas deveria propor numa situação como essa? Que quando houver a troca de um acorde para o outro, a gente consiga enriquecer o acompanhamento pensando em tocar notas no baixo que não sejam necessariamente a tônica. Por exemplo, a gente pode pensar numa nota mais perto, pensando em Dó maior, a gente pode pensar, e ao invés de vir pro baixo Lá, tocar o baixo no Dó sustenido, que está próximo aqui, ó. E depois pro Ré menor com baixo em Ré. Então eu criei um caminho interessante, ascendente aqui, percebe? Ó? Dó, Lá7 com baixo Dó sustenido, Ré menor com baixo Ré. Então, na linguagem do violão de 7 cordas, ainda alternando com uma nota ou outra, por exemplo, eu posso tocar aqui o baixo Dó, depois o baixo Sol, e enriquecendo isso. Eu vou tocar de um jeito mais simples, depois eu vou mostrando para vocês. Ó. Vou tocar isso aqui um pouquinho diferente agora. Percebe que eu não fiz nenhuma baixaria até agora? Esse é um assunto importante sobre o qual eu quero tratar também. Mas eu fiz isso, eu enriqueci o acompanhamento usando algumas inversões. Dó, Lá com sétima pode ser aqui de um jeito simplificado, aqui de um jeito mais bonito. Depois eu explico por quê em próximas aulas. Certo? Aqui depois o Ré menor. Eu posso alternar com esses baixos aqui, ó. E quais notas eu escolho para tocar no baixo, que não a tônica? No caso do Dó maior, por exemplo, a gente pode usar o Dó, tônica, o Mi, terça ou o Sol, quinta. Certo? No Lá7, o Lá, a terça que é o Dó sustenido, a quinta que é o Mi, a sétima que é o Sol. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Outro caminho do Lá7 para o Ré menor. Baixo Lá, Lá7, baixo Sol e Ré menor com baixo Fá. Beleza? No caso do acorde Ré menor, eu posso usar o Ré, tônica, terça, a nota Fá, quinta, nota Lá, ou a sétima, no caso, que ele pode ser encarado como um Ré menor 7, a nota Dó, por exemplo. Chegando no Sol 7, né? Usei aqui o baixo Ré, baixo Dó, e depois caí no Sol 7 com baixo Si. Por exemplo. Certo? O Sol 7, a gente pode usar o Sol, o Si, que é a terça maior, o Ré, que é a quinta, e a sétima, que é a nota Fá. Certo? Por exemplo. Sétima no baixo, chegando no Dó maior com baixo Mi. Então, percebe esses caminhos, ó, esse caminho descendente. Um pensamento mais pro ascendente, né? Jeitos diferentes de resolver, pensando e criando utilizando a condução de baixo, né? Acho que isso é o mais importante vocês terem em mente, que é isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai estudar. Então, pensando nos acordes, a gente vai usar no baixo as notas da camada inferior. Tônica, terça, quinta, se tiver sétima, a sétima. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente chama isso de inversão, certo? Então,
como é que eu faço para ter esse repertório de coisas, né? De inversões, para aprender a como fazer um Lá7 com baixo na tônica, um Lá7 com baixo na terça, um Lá7 com baixo na quinta, enfim, baixo na sétima. Eu acho que o importante é a gente pensar que a gente estuda essas coisas separadamente, essas inversões separadamente, para depois ir aos poucos juntando isso e fazendo com que essas cadências harmônicas ganhem forma, ganhem interesse na condução do baixo, enfim. Então, eu acho importante que, claro, vocês foquem também nessa coisa de pegar um acorde e tentar destrinchar as inversões possíveis dele aqui na primeira posição, né? Que é o principal, onde o violão de 7 cordas mais atua. Então, eu quando comecei a fazer isso, eu fiquei a estudar esse tipo de recurso, eu imaginava que cada um desses acordes eram como se fossem peças de Lego, sabe aqueles brinquedos para criança? Então, eu pegava cada um desses acordes e tentava assimilar isso, entender como o que estava acontecendo ali, o baixo na terça, o baixo na quinta, e memorizar aquela posição. Quer dizer, memorizar a posição e entender o que está acontecendo. Né? Não é só memorizar, isso aqui é um Ré menor, mas não lembro onde está o baixo. Não, você precisa entender onde está o baixo e memorizar a posição simultaneamente. Depois que você memorizou e entendeu, você adquire essa pecinha de Lego. E aí depois que você adquiriu essa peça do Lego, você vai poder juntar com outras peças de Lego e montar coisas diferentes. No caso do Lego, você poderia montar, por exemplo, uma casa ou um prédio, um jardim, um carro. E no nosso caso aqui é meio parecido, porque você não vai aprender um acorde, uma inversão para usar só naquele lugar. O ideal é que você aprenda e entenda para poder usar em diferentes lugares, né? Para que você possa usar esse recurso para montar diferentes cadências harmônicas, para que depois você transponha isso. Enfim, isso é uma coisa importante. Eu acho isso importante, eu acho muito benéfico aprender isso, porque primeiro que, como eu já conversei com vocês, o violão de 7 cordas não consegue ter som de linguagem de 7 cordas sem utilizar esse recurso. Mas outra coisa importante, até para a própria evolução, para a autoestima de quem está tocando, como ele é um recurso que não é tão aparente como as baixarias, por exemplo, o grande público não tem tanta facilidade em perceber, mas ele percebe que tem algo diferente, né? Se você colocar uma pessoa tocando simplesinho, igual eu toquei no começo, só com os baixos na tônica, e depois conseguir criar coisas em cima disso, até porque essas cadências se repetem muito, né? Para você não repetir a música, ficar tocando exatamente a mesma coisa durante um samba que tem um quadrado fixo, enfim. Isso faz com que o público consiga perceber que tem alguma coisa diferente. E eu acho que o principal é também para os colegas que estão em volta, você conseguir enriquecer a música para eles, dizer que você está propondo novas coisas. Isso traz benefícios no sentido de ser também percebido como uma pessoa que está estudando um negócio novo, que está propondo uma coisa nova. Assim, quem sabe até ser chamado para um trabalho diferente, ter uma oportunidade melhor. E o principal de tudo, que é tocar o violão de 7 cordas com linguagem, que isso para mim é o que faz mais sentido do que qualquer outra coisa, né? Levar essa cultura do violão de 7 cordas para frente, quem sabe depois você poder ensinar uma outra pessoa como é que se faz isso aqui. Então, é super importante. Bom, como que a gente estuda isso? Eu já falei um pouquinho, acho importante a gente aprender os acordes, as inversões separado, mas eu também acho muito importante que a gente comece a aplicar logo o que a gente aprende, porque senão o estudo fica muito maçante, né? Então, eu vou até propor um exercício aqui para vocês e vou explicar como eu acho que vocês deveriam estudá-lo. Vamos pegar uma sequência simples de 2 acordes, um acorde dominante, que é o Lá7, e um acorde de resolução de primeiro grau, que é o Ré menor. Beleza? Então, já estou pressupondo que vocês deram uma estudada e sabem mais ou menos aonde estão as inversões. Ré menor, baixo no Ré, Fá e no Lá. Lá7, baixo no Lá, Dó sustenido, Mi ou Sol. Certo? Aí vamos pensar
que você estudou isso aqui, né? Você já sabe fazer esse acorde, você sabe fazer esse, você sabe colocar uma levada de samba nisso. Como é que a gente enriquece isso com a condução do baixo? Bom, você já estudou essas inversões que eu falei, desses dois acordes, beleza? Agora você vai pensar de maneira ascendente. Como que você vai tocar o próximo acorde? Você vai começar tocando Ré menor com baixo e Ré, simples. Agora o próximo acorde, imagina que você tem que tocar uma nota que seja próxima do Ré, ascendente, ok? Vamos pensar nessa coisa ascendente, subindo, né? Então a próxima nota do baixo de Lá7 que está próximo, que está perto dessa nota Ré, é a nota Mi, que é a quinta do Lá7, certo? Aí a próxima, já no acorde de Ré menor de novo, é o Fá. Aí a próxima no acorde de Lá7 é o Sol. A próxima no acorde de Ré menor é o Lá. Certo? Então aqui a gente já criou um caminho. Veja só. Né? Antes a gente estava tocando só isso. Como ficou mais interessante. Certo? Então, é um recurso simples que deixa o acompanhamento muito mais rico. Se a gente for pensar descendente, já estou começando com baixo Fá aqui, ó. Lá7, baixo Mi, Ré menor, baixo Ré, Lá7, baixo Dó sustenido, Ré menor, baixo Lá, Lá7, baixo Sol, Ré menor, baixo Fá, Lá7, baixo Mi, Ré menor, baixo Ré, certo? E o interessante é depois a gente poder brincar com isso. Cada vez mais vocês vão se aprimorando. Pega esse recurso aqui e tenta passar para alguma música que você sabe tocar que tem esses dois acordes. Pega um samba em uma tonalidade menor que você já gosta de tocar e a hora que aparecer um dominante para o Ré menor, você não vai tocar mais assim. Você vai tocar assim. Certo? Vamos tentar enriquecer isso. Então é isso que eu peço para vocês. Peguem, primeiro estuda bastante essas duas coisas, só com os dois acordes, depois tenta aplicar numa música. Depois tenta transpor isso. Por exemplo, Mi menor. Beleza? Então, essa é uma ideia boa de estudo. Vai aos poucos, vai simples e depois tenta já começar a aplicar. Porque senão o estudo fica também super formal e aí você só precisa estudar aquelas coisas separadas e não entende como que isso funciona na música. Certo? Então, para mim, isso é super importante. Estuda um pouquinho separado e já tenta aplicar numa música que você sabe tocar. Tá legal? Para já começar a fazer isso, esse recurso fazer sentido, né? Sentido musical e não só dentro de um estudo. Isso também ajuda você a se empolgar, a crescer, a sentir que você está usando aquilo que você aprendeu, né? Eu acho que às vezes o estudo é muito metódico, que foca muito separadamente na teoria e fica longe da prática. Então é super importante conectar essas duas coisas. Bom, quando eu estava começando no violão de 7 cordas, eu logo percebi que eles faziam essas coisas com baixo, não tinha muita noção do que era, não sabia dar muito nome para as coisas, mas eu vi os violonistas fazendo isso e sempre me impressionava pela possibilidade de improvisar. Então, por exemplo, eu posso brincar com isso, né?
eu vi o Luizinho Sete Cordas usando esse recurso de uma maneira muito rica, eu me encantei. E aí todo domingo, quando ele ia tocar no O do Borogodó, que é um bar aqui de São Paulo, eu pegava meu copinho de cerveja, minha long neck ali, e sentava, geralmente ficava em pé, porque ali era um bar muito cheio. Quando eu chegava lá já estava lotado, todo mundo em pé vendo a banda que tocava lá os domingos, que era Pau d'Água. E o Luizinho de Sete Cordas que tocava lá, quase todo domingo ele estava lá. Então eu encostava num cantinho ali, pegava minha cerveja e ficava tentando só observar aquilo que ele fazia, tentando entender, decifrar, prestando atenção num caminho novo que eu não sabia. Então essa é uma coisa importante. Quando você estiver escutando, quando você estiver ouvindo a oportunidade de ver um bom violonista tocar, tenta sempre ver o que você aprende de coisa nova ali. Às vezes você nem consegue aprender de fato um negócio novo, mas só de ouvir, de estar em contato e prestando atenção naquilo que está acontecendo, já agrega muito. Já faz seu ouvido ficar mais apurado, já te leva a atenção para esse lugar, né? Então, acho super importante isso. Bom, o Luizinho, ele é um mestre dos sete cordas que teve como referência um outro mestre, que acho que é o mestre maior do violão de sete cordas, o cara que cristalizou essa linguagem, que é o Dino Sete Cordas. O Dino, enfim, é um cara sem precedentes, né? A partir dele, o violão de sete cordas mudou de cara, né? Antes dele teve o China, o Tucci, que eram violonistas, mas tocavam de um jeito bem mais simplificado. A hora que o Dino pegou o violão de sete cordas, ele falou assim, tocando, né? Deixou o recado pra gente. Ó, a partir de agora é assim que faz. E até hoje, todo mundo que vai aprender sete cordas tem que ter como referência esse cara. Então, ouçam as gravações do Dino Sete Cordas, entendam como é que ele propõe essa condução do baixo, é super interessante, é lindo de ver. E, bom, aí às vezes você pode me perguntar assim, poxa, mas quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso aí? Para fazer de uma maneira simples, você vai conseguir daqui para a semana que vem, se você já sabe um pouquinho de harmonia, se você já entende um pouquinho os acordes, daqui para a semana que vem você consegue fazer alguma coisa. Agora, fazer isso aqui de verdade, para você conseguir se soltar, poder improvisar, poder fazer a mesma coisa em vários tons diferentes, dependendo da música que esteja, independente da música que esteja sendo tocada, isso demora tempo, isso demanda muito tempo, não tem jeito, não tem encurtar caminho. Então por isso que eu falo para muita gente, quer aprender a tocar um violão simples, de uma maneira bonita e simplificada, pega lá os acordes no violão de 6, os 7 cordas para tocar na linguagem, isso demanda muito tempo, muito tempo. Eu digo isso porque pensar em condução de baixo dentro desse instrumento aqui, não tem jeito, eu estou aprendendo até hoje. Cada hora eu descubro um negócio novo. Às vezes agora mesmo tocando, me veio uma ideia, eu experimentei um negócio aqui e deu certo. Então já é uma coisa nova que eu vou levar para o meu repertório de condução de baixo. E então, toda hora que a gente está tocando, pesquisando, vendo alguém tocar, a gente está aprendendo coisa nova, a gente está tentando se renovar na condução de baixo, tentando entender outros caminhos, outras possibilidades. Então, é uma coisa que demanda tempo. Por exemplo, ó, eu fiz isso aqui simples, ó. Certo? Eu posso pensar em criar um outro desenho com isso aqui que eu fiz. Então, a cada hora é possível se renovar, é possível ter ideias novas. Então, o estudo desse instrumento não é para aquela pessoa que quer aprender aprenda violão em 2, 3 meses. Isso aí, para os 7 cordas, garanto para você que não existe. É estudo para a vida toda, com um pouco de tempo, com 1 ano e meio, fuçando nisso aqui com carinho, você já vai conseguir chegar em um bom lugar, né? E aí depois é só continuar mantendo e desenvolvendo. Mas acho que 1 ano e meio é um bom período de tempo com dedicação para você conseguir achar um caminho legal para conseguir se desenvolver sozinho, né? Então, olha só. Isso que eu toquei aqui simples, né? Ó como pode enriquecer com uma ideiazinha a mais, ó.
certo? Eu fiz aqui, ao invés de tocar, vir direto pra cá, eu toquei o Ré, pulei pro Fá, aí depois eu fui pro Mi. Aí pulei pro Sol, que é a próxima nota do arpejo, né? Voltei pro Fá, pulei pro Lá, que é a próxima nota do arpejo. Desculpa, voltei pro Sol. Aqui eu toquei um bemol 9, que eu não tinha falado pra vocês, mas é um recursozinho que vem um pouquinho depois. Depois cheguei no Ré menor com baixo Lá. Depois pulo pro Ré menor com baixo Ré. O Lá 7 com baixo Dó sustenido. Aí pulei para a próxima nota também, dentro de Lá 7, resolvendo no Ré menor. Então tem muita possibilidade. Então isso eu queria deixar claro para vocês. É bonito, é lindo, é uma linguagem nossa que a gente inventou. Não tem nenhum violão de 7 cordas no mundo tocado que nem a gente toca. Isso aqui é uma linguagem nossa. Dedeira no polegar. Geralmente 7 cordas de aço, só as duas de baixo aqui que são nylon. Dá para tocar no nylon também. Jean, dá para tocar essa linguagem que você está fazendo no violão de 6? Com certeza. O que muda do violão de 6 cordas para 7 cordas não é só o fato de ter uma corda a mais. Aliás, isso é o menor, a menor coisa. Você pode estudar violão de 7 cordas com seus 6 cordas sem problema, sem precisar da sétima corda. Ó, não vou usar a sétima agora. Linguagem do violão de 7, tocando só com 6 cordas. Certo, gente? Então é isso que eu queria deixar o recado para vocês. Linguagem importante, condução de baixo muito importante. Estudo sempre, dedicação. Esse instrumento aqui é maravilhoso. Eu fico muito feliz quando vejo alguém evoluindo um pouquinho nesse instrumento. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um aluno meu tocar, um aluno lá da escola de choro. E ele evoluiu muito, é o Natan, querido Natan, queria já deixar um abração para ele. E é impressionante como ele entendeu essa coisa da troca de acordes, usando essa condução e criando isso. Então dá para fazer, é possível. Eu também já tive nesse lugar de vocês de não entender direito. Então é super importante que vocês saibam que isso é possível, tá perto, mas não cai do céu. Tá certo, gente? Então é isso. Um beijão para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Entendendo 7 Cordas. E logo mais vou mandar mais conteúdo aqui para vocês. Vamos fazer live, vamos bater papo, vou responder pergunta, vou tirar dúvida. Então, se você gostou, me ajuda a compartilhar esse material, certo? Se você está no YouTube, no Facebook, no Instagram, mostra para o amigo, pega o link, compartilha, tá bom? Marca a gente nos stories aí, tá bom? Fico muito feliz se vocês me ajudarem a compartilhar e levar esse conteúdo para mais pessoas. É importante para mim, é importante para o violão de 7 cordas e para quem quer aprender. Valeu, gente. Beijão, até já.